não há nenhuma mulher com que eu falo que não levante esta questão, tipo, o que é o normal? Tu quantas vezes é que tens relações? É que a palavra normal é o pior que há no sexo. As pessoas querem ser todas normais aqui, em relação a quê? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Não fica bem falar da vida sexual e o que é preciso para a tornar melhor. Comigo, Jéssica Ataíde, e com a minha convidada muito especial, Marta Crawford. A Marta é psicoterapeuta, sexóloga e diretora do MUSEX, Museu Pedagógico do Sexo. Eu, antes de começar, tenho que confessar que estou muito feliz de estar aqui hoje, porque além de eu já ter feito consultas contigo, assumo, acho mesmo espetacular muitas outras mulheres terem a oportunidade de ouvir aquilo que vais dizer. Por isso eu vou começar já. As mulheres fingem o prazer, fingem gostar de sexo. Achas que isso ainda acontece? Já deixa-me dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui contigo. E sim, as mulheres fingem muitas vezes, portanto no consultório eu ouço isso muito mais vezes do que gostaria, esta necessidade de parecer que estão a ter muita satisfação sexual, os chamados orgasmos também. Fingir o orgasmo, a satisfação, e isso acaba por ser um erro tremendo, porque se nós fingimos que estamos a gostar de algo, a outra pessoa que está connosco vai entender que está a fazer algo que é excelente, não é? Que nos está a dar um determinado tipo de estímulos que nós estamos a gostar e, portanto, vai haver sempre esse equívoco, não é? Alguém que nos dá algo que nós não gostamos, ou que não é suficiente, ou que não está a ser bem feito, não é? E nós a dizer que sim, que é ótimo, com os orgasmos, muitas vezes para que o outro não fique, isto mais nas situações num casal heterossexual, que o outro eventualmente não fique triste porque a pessoa não teve esse pico de prazer, não é? E, portanto, temos aquele lado maternal de achar que temos que cuidar do outro e que de alguma forma o fingimento vai ajudar a apaziguar a desilusão. E, portanto, nós ficamos com esse ónus, não é? Não correu bem, não tivemos uma excitação eficaz, não houve orgasmo, mas fingimos que sim, não é? Mas, quer dizer, é possível gostar de ter uma relação sexual sem chegar a um orgasmo. Sim. E os homens muitas vezes não entendem isso. Não. Eu acho que dentro da resposta sexual feminina e masculina também, a excitação é o mais importante, a excitação sexual, porque a excitação sexual é aquele estádio da nossa resposta sexual em que a coisa vai crescendo. Se nós temos aquela avidez de achar que, por exemplo, o sexo se traduz por um bom orgasmo, não é? As pessoas normalmente entendem que sexo, por um lado, é penetração e, por outro lado, tem que se ter sempre orgasmo, não é? E, portanto, e às vezes precipitam-se para chegar ao orgasmo com uma pressa muito mecânica e, efetivamente, o tempo de excitação sexual é que nos faz fazer sentir que de facto, aquele momento de intimidade foi grandioso, porque eu costumo brincar muitas vezes e dizer que há muitos tipos de orgasmo, não é? Há um orgasmo que parece um espirro, há um orgasmo que parece um arroto, ninguém se lembra, não é? Só foi bom, não é? Esvaziou ali um bocadinho a tensão sexual, mas de facto não traz nada para a tua vida. E depois há os orgasmos, diria, históricos, não é? Aqueles que tu associas um acontecimento àquela pessoa, àquilo que te fez. Te lembras, não é? E digamos que em termos práticos é isso que nós queremos, é uma boa experiência. Quando vamos viajar, não é? Uma viagem, a gente quer ter boas memórias daquela viagem, queremos ter boas memórias para voltar a querer viajar. O sexo é um bocadinho uma viagem, não é? E, portanto, temos de ter boas viagens, sem ser em esforço, não é? Para querermos de novo voltar a essa mesma viagem, não é? Mas a satisfação, a mulher sentir essa responsabilidade que o sexo é mais para a satisfação masculina, não é? Acabaste de falar sobre isso, mas tu achas que isso vem de onde? Vem da nossa sociedade, não é? Da imposição, é machista, não é? Autoritário, portanto a ideia de durante muito tempo o sexo era uma coisa que era, para já, era que sempre no contexto da procriação, não é? Era o objetivo, a função do sexo era essa. Nós sabemos que não, que é a intimidade, que é o lazer, mas sempre foi muito orientado. Sabemos, calma. Quer dizer, devíamos sabemos, saber. Calma, devíamos saber. Já lá vamos chegar, mas... Ora bem, mas pronto, mas basicamente o sexo é para as duas pessoas, não pode haver uma que está na situação em prol da outra. Não há amor que justifique isto.
Mas a falta de conhecimento que muitas mulheres têm do próprio corpo também leva a isso, não é? Claro. Porque também há mulheres que não têm facilidade ou então que não conseguem mesmo chegar ao orgasmo. Sim, é assim, é preciso conhecer o corpo. Enquanto que os rapazes, muitas vezes, desde pequeninos, não é, brincam com os seus genitais, o pediatra até diz, não é? Sim, que é normal. Não se esqueça, puxa o prepúcio, os pais, não é, vão lá puxar o prepúcio do bebê e ele começa a aprender a fazer aquilo e começa a ter as suas primeiras ereções e a perceber que aquilo é um mecanismo interessante, não é? Toca ali, esfrega e aquilo eventualmente transforma-se e dá umas fosquinhas. Estamos a falar de uma criança a sentir umas coisinhas, não sabe, não tem nome nessa altura, não é? Mas as raparigas não têm isso, não é? Mas começam também relativamente cedo. As meninas nos cavalinhos, não é? Nos tremores do carrinho, começam a sentir coisas, mas muitas vezes não fica bem tocar ali, não é? Usando as meninas, enfim, muitas vezes na escola, quando a menina demonstra que está a estimular-se, a masturbar-se, as professoras ficam muito inquietas, os pais ficam muito inquietos, não é? Eu lembro que os meus filhos, em pequeno, enfim, muitas vezes as professoras vinham comunicar que havia uma ou outra que tinha uns comportamentos muito estranhos, que é uma coisa normal, os miúdos estão a descobrir o seu próprio corpo e é bom, não é? A maior parte das mulheres que conhece o seu corpo, que já se estimulou, que se fez essa autoestimulação, consegue perceber melhor o seu corpo, o prazer que ele pode dar para depois comunicar com outra pessoa. Primeiro somos um e depois é que somos dois. Mas isso também vem, quer dizer, a falta de informação que existe, não é? Por exemplo, a masturbação fala-se numa idade muito jovem nos rapazes e das raparigas não se fala. Eu lembro que há provavelmente 10 anos atrás eu vi uma entrevista de uma sexóloga que estava na ópera e que disse que era muito importante falar com as raparigas sobre a masturbação, porque se elas começarem a ter um maior conhecimento do seu corpo mais novas, não sentem necessidade de iniciar a vida sexual tão cedo. Claro. E não é só isso, a questão da educação sexual nós sabemos que quanto mais educação, mais esclarecimento, enfim, mais damos ferramentas às crianças, não é? Para até começar mais tardiamente a sua iniciação sexual, não é? Porque basicamente tem mais informação, não tem aquela curiosidade, não é aquela coisa transgressiva, porque tem informação e tem a responsabilidade de começar, nomeadamente com proteção, não é? O saber que tem que usar com consentimento, não se deixar entrar em situações em que não há consentimento. E o consentimento é um tema para mim extremamente importante nas questões da sexualidade, porque parece que a questão do consentimento é só para aquelas situações de violação, fui na rua e fui apanhado, ou aquelas situações assim muito fora. E não, nós temos que falar do consentimento no espaço da relação em que as pessoas até se amam e que manifestam isso. Então, se as pessoas se amam e manifestam isso, é muito importante que não haja um que faz pressão sobre o outro para que haja sexo. Porque a pior equação que existe no sexo é haver um pressiona e o outro que se sente culpado por não responder à mesma necessidade, à mesma vontade e dá o jeitinho e para a pior coisa, não é? É a pior coisa, é proibitivo, não vale a pena. Claro, mas quando é que um casal, por exemplo, sabe, não é? Quando a mulher ou o homem, vou generalizar, quando é que sabe, não é? Se uma mulher não quer, ou o homem vá, 1, 2, 3, 4 vezes, não tem vontade. Até quando é que isso é uma fase ou quando é que isso já entramos num campo mais preocupante? Porque aí vem, quantas vezes é que é normal uma pessoa ter relações sexuais num mês? Não há números, não é? Ou seja, tem que se perceber, não é, o padrão daquele casal. E mesmo o padrão está sempre a mudar, não é? Marta, eu percebo isso tudo. Eu percebo isso tudo. Mas atenção, não há nenhuma mulher com que eu falo que não levante esta questão, tipo, o que é o normal? Tu quantas vezes é que tens relações? É que a palavra normal é o pior que há no sexo. As pessoas querem ser todas normais aqui. Em relação a quê? À melhor amiga? Àquilo que vem nas revistas? Porque os homens, em geral, têm todos uma ideia que na casa da vizinha é sempre melhor do que a minha. E o sexo mente-se muito e fala-se muito e a maior parte das informações, mesmo às vezes entre os amigos, não é a mais honesta de todas. Há uma falta de honestidade relativamente àquilo que se passa na vida íntima. Ainda bem, ninguém tem que saber, ou tem, mas é assim, numa relação,
a medição é quando, de alguma forma, existe um desequilíbrio naquele casal, não é? Existe um que quer mais e o outro quer menos, e essa dinâmica de um querer mais e outro querer menos cria tensão. Uma tensão que leva, enfim, depois tem todo aqui um ciclo vicioso relacionado com isso, evitamento, depois o outro queixa-se, depois às vezes vou ao castigo de vez em quando, que é para compensar o equilíbrio, não é? E isto faz desfuncionar aquilo que é uma prática que devia ser boa para os dois. Tem que ser uma coisa boa para os dois, não pode ser boa para um e má para o outro, porque se for boa para um e má para o outro, os dois perdem. É que é inevitável. É esta ideia de que, e muitas vezes as mulheres também têm esta ideia, eu vou-me pôr a jeito, porque assim despacho o assunto, ele tem lá o seu orgasmo e pronto, já cumpri, e portanto agora respiro durante um tempo. Não vai levar a lado nenhum, porque isso vai cada vez fazer com que a pessoa tenha menos vontade de estar intimamente com o outro, menos desejo sexual, o desejo começa-se a alterar. Até podemos chegar a um ponto quase da aversão sexual, no sentido de que aquela experiência é forçada. Eu estou-me a forçar a fazer uma coisa que efetivamente para o bem do outro, e não há amor que justifique isso, porque isso também não é bom para o outro, porque a outra pessoa, apesar de ter ali aquele corpo fantástico ao lado, que está disponível para que ele possa ter prazer, efetivamente ele sente uma diferença significativa com aquela parceira, e mesmo para os parceiros, mas pronto, neste caso uma parceira que está só de corpo presente, porque ninguém consegue disfarçar tão bem e fazer tanta... como pensa. As mulheres acham que deixando o corpo, enfim, entregando o seu corpo, não é? Que é suficiente para o outro ficar satisfeito. Mas o outro está sempre insatisfeito. Porquê? Porque a pessoa não está lá 100%. Está a fazer uma espécie de uma gestão dentro de si para que aquele momento aconteça quando efetivamente não lhe apetece aquilo. Mesmo que até possa ter um bocadinho de prazer, mas nunca é suficiente, e nunca estamos a trabalhar para o tal campeonato de uma experiência íntima, de excitação, dessa tal viagem histórica com um orgasmo ou não, mas com uma experiência de conexão com o outro. Não. Estamos um bocado a arrumar tarefas. Ok, aqui já cumpri. Pronto, agora tenho 2 ou 3 dias para descansar até me voltar a chatear. Tenho um descansozinho. Mas nós ouvimos muito que quanto menos fazes, menos tens vontade de fazer. Pronto, isso é um mito? É assim, a função faz o órgão, isso é uma coisa que nós dizemos entre nós, dentro desta área. A função faz o órgão, portanto, se o órgão deixar de funcionar, os órgãos deixarem de funcionar, cada vez temos menos habilidade de os pôr a funcionar. Mas isso é um argumento que é um bocado falacioso neste contexto, não é? Há quanto menos, ou faz lá porque assim tens menos vontade. Não, temos que perceber, é porque o sexo é uma parte também da dimensão da relação. De uma forma, temos que olhar tudo de uma forma sistémica. Como é que está a relação? Como são as questões do crescimento daquela relação? Outras questões, as questões do cansado, profissionais, as questões financeiras, a questão da saúde, os filhos, não é? Esta coisa da preocupação dos filhos, o dia-a-dia, a lista de ir ao supermercado, aquelas coisas e não sei o quê. Não é? Todos nós temos imenso peso sobre as nossas costas, e se durante o dia estamos completamente desconectados da outra pessoa, cada um a fazer as suas coisas, as suas atividades, as tarefas, múltiplas tarefas que se tem que fazer e tal, quando se chega ao fim do dia não há assim um botão que se carregue dentro de nós e de repente estamos super disponíveis para... Não, mas existe os homens têm esse botão com mais facilidade. Tem, porque os homens têm esta característica, para já são menos complicados no sentido de estão mais disponíveis para a sexualidade, são estimulados durante o dia muito mais vezes, este lado visual que eles têm ativa, não é? Vêm, observam e o corpo reage, portanto pensam em sexualidade muito mais vezes do que as mulheres eventualmente pensam. Significa que quando chegam ao final do dia o seu corpo está mais disponível também, a sua mente também está mais disponível, e muitas vezes o que acontece nas suas parceiras é que elas não pensaram nunca durante o dia, e portanto ainda chegam a casa com a preocupação de fazer isto e aqui, e a última coisa então... Não é prioritário, nunca. Nunca é prioritário, e a última coisa, a pessoa está de rastro já quer dormir, portanto muitas vezes é tal, bora lá despachar isto, pronto, fica tudo como se estivesse tudo bem, mas efetivamente não está, nem para quem despacha o assunto, nem para o outro que sente que o outro despacha, mas que, pronto, pois é um tema sempre difícil, esta conversa íntima entre os dois, e portanto... A comunicação dos casais, não é?
qual é que é o primeiro passo, não é? Porque muitos casais não conseguem falar sobre este desencontro sexual que existe em várias fases, ou é porque tiveram um filho, ou porque estão em um tempo de stress, ou aconteceu alguma coisa, ou a mulher está a chegar à menopausa, alterações hormonais que acontecem na vida da mulher, não é? Que um homem não passa. Não, a única coisa mais parecida são as questões relacionadas com a saúde mental, tanto nos homens como nas mulheres, e as mulheres infelizmente têm mais situações de saúde mental, pelo menos a depressão, ainda agora saiu indicações de um estudo que foi feito, mas efetivamente, por exemplo, numa situação de saúde mental, estamos a falar de depressão, ansiedade, a depressão é um dos primeiros fatores para a perda da libido e da vontade. E não é uma coisinha, tudo bem que a gente ainda continua a valorizar muito mais uma perna partida ou um problema de sangue, não é assim, de uma coisa que leva, do que as questões de saúde mental, porque as pessoas não entendem, mas efetivamente nós então, depois do confinamento, houve tanta situação de saúde mental, das pessoas ficaram tão em baixo, como é que elas tinham disponibilidade para o sexo? Era muito difícil, porque exatamente um dos sintomas é esse, a falta de libido, a falta de vontade. Por exemplo, nomeadamente quando eu faço, sei lá, uma terapia sexual com um casal, se existe uma situação que entretanto surge sei lá, motivada por um acontecimento qualquer de depressão, eu tenho que interromper a terapia, porque não há espaço para isso. Não há forma de contornar. Não, porque assim, se a pessoa está deprimida e em situações em que está muito deprimida e que tem que ser medicada, não é? A depressão em si baixa a libido, a medicação, a maior parte delas, os antidepressivos faz o mesmo. Portanto, o que é que temos aqui? Temos uma pessoa que não está disponível e tem todos os argumentos para não estar disponível para o sexo. Só que como é depressão, vamos dar um jeitinho. Não se vê. E eu tenho que interromper, porque eu não posso estar a fazer uma terapia sexual com um casal em que sei que um dos elementos, um ou outro, não é, está deprimido, e a forçar que façam exatamente o protocolo que eu tenho para eles fazerem e que tenham a mesma capacidade de dar a volta à situação. Eu tenho que interromper, tratar da saúde mental, e sim, é prioritário, e depois voltamos então à terapia sexual e as coisas depois correm bem, não é? E tratar das expectativas. Expectativas, sim. É preciso falar, não é? Eu acho que nós temos muito essa dificuldade. Nós não aprendemos a falar sobre a intimidade, não é? Sobre o que é que gostamos, o que é que não gostamos, que às vezes não nos apetece, não é? Temos sempre aquela coisa da performance, de querer corresponder a um padrão de normalidade que algures aprendemos, não sei, através da pornografia, eventualmente, através das amigas que dizem que fazem e acontecem, das séries televisivas tudo em que acontece de fora, não é? É, tudo fora. E, portanto, nós comparamos-nos, não é? Por exemplo, mulheres às vezes que me dizem assim, eu não tenho orgasmo. Porque o orgasmo delas são muito silenciosos e não são como aqueles orgasmos de uma cena de pornografia. Então as pessoas até duvidam que tenham um orgasmo. Porquê? Porque não é tão espetacular, não fazem toda aquela energia, não é? Não tem. E, portanto, significa o quê? Que as pessoas até duvidam delas próprias, não é? Ou então acham ainda, enfim, durante muito tempo dizia-se que as mulheres que não tinham orgasmo através da penetração eram mulheres imaturas. Isto surge do Freud, não é? Que vem fazer esta diferenciação entre as mulheres que efetivamente são mais maduras e é através da penetração, que dá imenso jeito aos homens, não é? Portanto, teriam, enfim, um prazer máximo, não é? E que as outras que precisavam de uma estimulação clitoriana eram imaturas. Portanto, havia aqui esta diferenciação, portanto toda a gente queria ter daquela forma, mas esqueciam-se que a anatomia vaginal, não é, que nunca se falava muito, não é, quer dizer, a vagina não é equivalente a um pénis, o clitóris é equivalente a um pénis, não é, a origem até é semelhante, mas a vagina é um espaço virtual, não é? Que também tem que ter aqui um processo de direção tal como os homens têm, mas a gente não vê, é interno, não é? O corpo, toda a genital é muito interior e, portanto, a vagina tem que se colocar numa determinada posição para poder receber, de facto, a penetração. Não é uma coisa imediata, independentemente da mulher conseguir colocar um tampão sem estar excitada, idealmente, para haver uma penetração, tem que a mulher estar no pico da sua excitação sexual para receber aquele pénis, para lubrificar. Ainda assim, os 2-3 centímetros iniciais da vagina, sim, têm muitas terminações nervosas, mas por comparação do clitóris, é uma coisa do outro mundo. Só para teres uma ideia, durante anos eu dizia sempre, o clitóris tem cerca de 8.000 terminações nervosas, o dobro ou o triplo daquilo que é um pénis.
tínhamos esta diferença. Em novembro do ano passado, isto é até durante a exposição, isto aconteceu e foi muito interessante porque até novembro o argumento dos 8.000 esteve presente e mesmo nos documentos que nós tínhamos da exposição do prazer sexual feminino, tudo isso estava sempre com essa referência aos 8.000 terminações nervosas e em novembro há uma equipa americana de cirurgiões que trabalhavam com pessoas trans e faziam aquelas operações de reorientação sexual e ele decide, este médico, agora não me recordo do nome dele, decide fazer a contagem das tais terminações nervosas que se falava do clitóris, porque o clitóris é muito maior do que se pensava, não é? Inicialmente as pessoas pensavam que era aquela pequena ervilha no cimo dos pequenos lábios, mas nós sabemos que é uma estrutura que tem umas asas, as cruras, que tem imensas terminações nervosas, tem os bulbos e, portanto, toda essa estrutura é muito rica e muito interessante para o prazer feminino. E estas contagens deu que, afinal, o clitóris tinha 10.256, ou por aí, terminações, e não 8.000, portanto, cresceu imenso. E, portanto, estamos a falar de uma estrutura muito rica que as mulheres têm e que é o mais equivalente com o pénis. Portanto, se os homens imaginaram o prazer que têm com o seu pénis e perceberem que as mulheres têm muito mais prazer do que eles, por causa da quantidade de terminações nervosas e que esta estrutura é muito importante e tem que fazer parte do jogo todo e não é um jeitinho, há muitas mulheres que acham que quando pedem aos parceiros para estimular o clitóris que está a pedir um grande favor, não é? Porque era suposto tudo acontecer dentro da vagina, mas não vai acontecer tudo dentro da vagina. E sexo oral? O sexo oral normalmente é fora, isso é bom, não é? Mas nem todos os homens gostam de fazer ou nem todas as mulheres gostam de receber. É verdade, ou fazer. E tem que se perceber porquê. Isso é uma das perguntas, muitas vezes, uma terapia é assim, mas porquê é que não gosta? Não é que tenha que fazer, nada é obrigatório. Nada é obrigatório no sexo, tem que ser o que eu quero consentir fazer. O consentimento tem que ser sempre mútuo para tudo, mesmo para as práticas que a gente decide fazer. Claro que a experiência... É o bullying sexual, é o que eu digo. Lá em casa é o bullying sexual. Pronto, é a insistência, não é? A insistência, porque é assim, pois as referências normalmente de um parceiro é porque toda a gente é assim, porque toda a gente gosta, não é? E a pessoa de repente começa a pensar, mas será que sou eu que sou diferente? Será que sou eu que tenho algum problema? Bem, deixa cá fazer porque eu não quero ser diferente, ou não, eu não quero ser a pessoa problemática. E temos que ver a raiz, por exemplo, as questões do sexo oral. Muitas vezes eu pergunto às pessoas assim, meio a brincar, então, mas não gosta, vocês têm algum, antes de avançar nesta fase, a terapia, existe aqui algum constrangimento relativamente ao sexo oral ou à masturbação ao outro? E as pessoas às vezes dizem, não. E depois eu vejo as caras, não é? E vejo um não, que quer dizer que sim. Não é? E digo, então, mas relativamente a questões morais, ou a questões de higiene, ou as questões de medo, eventualmente, no caso heterossexual, do cheiro, não é? A pele, o medo, por exemplo, que o parceiro ejacule dentro da boca e a pessoa achar aquilo nojento, mas não querer dizer, ou ser um assunto que nunca se foi falado. Mas lá está, isto é falta de comunicação entre os casais. Porque eu já vi pessoas, é curioso dizerem, e o casal depois acaba por ser cómica a situação, que é, perante esta pergunta, alguém dizer, eu gostava muito de fazer sexo oral, mas tenho um constrangimento enorme que é, eu sei que para o sexo oral ser feito de uma forma perfeita, o homem tem que ejacular na boca da mulher. Isto era a ideia dela, não é? E isso é nojento para mim. Ou fico com vontade de vomitar. Mas não há mal, quer dizer, lá está, uma mulher não é obrigada a gostar, nem um homem é obrigado a gostar. Sim, mas aqui ela queria fazer sexo oral, por exemplo, mas entendia que o sexo oral tinha esse terminar, não é? Ele nunca disse isso, ele não achava que o sexo oral tinha que acabar dessa maneira, mas havia ali uma falta de comunicação, ou seja, ela queria fazer sexo oral, para ela dava-lhe, como não conseguia fazer, também não conseguia receber, não é? Pronto, depois também evitava, que era para haver igualdade, não é? Mas havia aqui só uma questão de comunicação, era ela dizer, olha, eu gosto de fazer, mas quando chegar ao momento da ejaculação, não quer que aconteça, e ele
E ele depois disse, mas eu nunca pedi isso, eu também acho que não. Ideia... Era a ideia que ela tinha de quê? Da pornografia mais uma vez, ou seja, aquelas ideias feitas em que a pessoa Porque tem que fazer... a pornografia é feita para os homens. Sim, a maior parte delas sim, agora já temos novas visões de pornografia feita de mulheres, com mulheres, Erika Lust, que é uma realizadora de filmes eróticos e pornográficos para mulheres, e portanto ela tenta trazer agora a forma, uma ideia diferente daquilo que é a sexualidade feminina, mas o mainstream é muito, muito, muito machista, muito, muito misógino, e portanto, de facto, a pornografia, e se as pessoas ainda por cima não têm educação sexual nas escolas, ou a família omite e não fala, ou se não há livros, ou não sei o quê, se a pessoa recorre à pornografia, nós sabemos que há muitos miúdos que a sua educação sexual é feita através pela pornografia, portanto a ideia que têm é aquilo que ali está, eles e elas, não é? Acham que têm que se comportar desta maneira, e vejo muitas miúdas que fazem tudo o que acham que é suposto fazer-se para serem normais, não é? A copiar não querendo especificamente, não tirando muito prazer, não é? Às vezes só passado muitos anos é que descobrem o prazer, porque até ali foi fazer uma série de coisas, estar enfim, disponível para aquilo que o outro também queria. Mas Marta, é possível os casais voltarem a comunicar, reencontrarem-se, melhorarem a sua vida sexual com trabalho? Sim. Com trabalho bom. Com trabalho bom. Muito trabalho. Não, é assim, para já... Porque quando se perde o desejo sexual, é possível voltar a ganhar esse desejo sexual? Temos que ver todas as situações. Falámos há bocado das questões da depressão. Ok, não há depressão, não há ansiedade. Vamos ver o contexto da relação. O que é que se passou na relação? Como é que a gente pode mexer isto? Vamos começar de uma forma muito devagarinho. Em vez de começar por aquilo que a pessoa acha que tem que fazer, que é estar disponível para fazer tudo o que o outro quer, vamos começar pela pele, vamos começar pelo maior órgão sexual que nós temos, não é? Para começar a mexer no principal órgão sexual, que é a nossa cabeça. Vamos tirar mamas, vamos tirar genitais, vamos dar espaço de intimidade e de entusiasmo, não é? E aí começamos lentamente a desejar, porque alguém travou, porque quer dizer, fazer uma terapia implica irem à Marta, e a Marta a partir daquele momento proíbe que haja qualquer tipo de sexo. Só fazem durante o protocolo. Ouviram? Quem nos está a ouvir, mulheres? Tudo a fugir. Afinal já não vamos dar. Não, porque é um protocolo muito específico, e para funcionar eu tenho que impor uma série de regras, que são regras que libertam. Mas o objetivo é o casal voltar a criar um desejo um pelo outro, e que não seja só um trabalho de agendamento de sexo. Porque os casais acabam por fazer isso, porque há filhos, porque há trabalho. Sim. Porque para não morrer vamos agendar à terça-feira. É péssimo agendas. É péssimo. Péssimo, porque é assim, o momento de intimidade tem que ser porque se deseja. Se eu agendo daqui a 15 dias ou na terça-feira que vem, não é? Eu não sei se vou ter vontade, mas vou começar a ficar oprimida desde hoje, que disse, não é? Imagina, hoje disse ao meu parceiro que terça-feira, próximo, não hoje, não interessa a terça-feira. É o mesmo quando as pessoas à noite dizem assim, hoje não me apetece, mas amanhã. É a pior coisa, é proibir dizer isto. Porquê? Porque vamos criar para nós uma pressão de ter que ter disponibilidade no dia seguinte, porque ali não nos apetece, e a expectativa para o outro que vai acontecer. E depois, às vezes, a pessoa não tem vontade, e o que acontece é que acaba por ir ao castigo exatamente porque prometeu no dia anterior. Isso não se faz. Só para não ter problemas em casa, não é? Sim, ou consciência, eventualmente. Porque o mais engraçado é que nós criamos monstros na nossa cabeça, com o receio daquilo que o outro vai dizer. E quando, de facto, é muito interessante ver na terapia o casal a comunicar de uma forma tranquila e a perceber, há uma coisa que eu trabalho muito com os casais, que é o sim e o não. A importância do sim e do não, e aprender a ver isto de uma forma diferente. Ou seja, que o não está errado, não é? Não, que o não é uma coisa ótima, é uma resposta positiva. Não é? Se eu te convidar para estares comigo e tu disseres que não é nada contra mim. Não é porque não gostas de mim, ou porque não te sentes atraída por mim, ou, não é uma coisa contra mim, é uma coisa a teu favor. É algo que tu tens consciência naquele momento, por alguma razão, não tens que justificar. Sei lá, estás com a atenção alta. Como é que o outro percebe isso? É o treino do sim e do não, porque normalmente num contexto em que eu digo sim, quando estou verdadeiramente disponível para estar intimamente com outra pessoa, então significa que tenho todas as condições para que aquele momento íntimo até corra bem, porque eu estou disponível, a outra pessoa está disponível. Quando eu digo nim,
significa que vou ao engano. Eu não quero, mas tenho medo de ferir a suscetibilidade do outro, qualquer coisa. E porque não queres magoar outra pessoa, não queres porque magoar, amas, porque queres cuidar, não queres que essa pessoa fique triste. Sim, mas o amor não é isso, não é pôr o corpo ao manifesto, não é? E, portanto, eu tenho que saber aprender a dizer que não, e a outra pessoa tem que aprender a perceber que o não é contra ela. É um espaço de liberdade que a outra pessoa tem de dizer, e quando o outro não interfere de uma forma negativa, não reage, não diz que é tampa e todas as outras e mais alguém, não sei o quê, quando não há uma cena do outro lado, o que acontece é que a vontade surge muito mais rapidamente do outro lado. Mas quando trabalhas com casais, não é? E voltarem a ter uma vida sexual, saudável e feliz, eu já percebi que tiras de imediato a penetração, e começas a trabalhar... Tudo o que tem na cabeça, tudo o que tem a ver com comportamentos sexuais. E o que é que trabalhas já agora? Estamos a trabalhar muito pele. Então estamos a trabalhar pele. O que é que isso envolve? Massagens, toques, é o quê? Vão. Vão à terapia para começar. Portanto, não vais desvendar o que é que... Não, porque cada caso é um caso. Não, também, a terapia tem um protocolo. A terapia que apesar de eu fazer terapia sexual, eu faço também depois uma terapia íntima e sistémica, ou seja, as pessoas não dizem que estão com um problema de sexualidade, e eu esqueço todos os outros problemas que possam haver dentro da vida daquele casal. Eu tenho que avaliar, não é? Até pode ser uma luta pegada lá em casa por causa da divisão das tarefas domésticas, das rotinas que são muito diferenciadas, de um subcarregado e o outro, não sei o quê. Tudo isso vai interferir no sexo, e portanto eu tenho que avaliar aquele casal nas suas várias dimensões, mas depois há um protocolo específico que tem a ver com este começo de aproximação. Se existe um problema, seja de falta de desejo, seja de uma ejaculação rápida, seja de uma questão de disfunção, um vaginismo, o que for, não é? Eu tenho que começar pela pele, o tal principal órgão, e tenho que começar, acima de tudo, por criar um espaço em que os dois se sintam bem. A palavra bem-estar é a palavra-chave para se depois começar a desejar, a querer, ao corpo a reagir. Se a pessoa está sempre assim fechada, não é? Não quer nada, quer só que... Mas tu começas por trabalhar esses estímulos, mas também, como retiras o sexo, fazes com que passe a ser proibido, não é? Porque é proibido durante a terapia. E essa tua terapia demora quanto tempo? São 6, 7 fases, passadas de 15 em 15 dias, portanto é um protocolo ao contrário da maior parte para quem já faz psicoterapia ou tem algum tipo de intervenção dessa natureza, sabe que tendencialmente as intervenções são duradouras, meses, anos eventualmente, não é? No caso da terapia sexual há aqui um protocolo que é uma terapia intensiva, porque temos duas pessoas, temos ali um objetivo, depois podemos ter mais tempo eventualmente para outras questões, não é? Porque há muitas questões que têm a ver com a conjugalidade, com a família, com as disputas, e eventualmente precisamos de mais tempo. Mas o protocolo em si não é muito demorado, é 15 em 15 dias o casal vai à consulta, nesse espaço de tempo eu prescrevo os trabalhinhos de casa que são super ótimos e que a partir do momento que se entra neles começa-se a gostar, porque esta terapia tem muitas regras e são regras que libertam o casal daquilo que são as suas rotinas e as suas expectativas, não é? Aqui sou eu, amada fita, sou eu que digo não, e sou eu que digo só podem estar juntos quando... E se quebrarem essas regras? Então, são despedidos da terapia. A sério? Por justa causa. A sério? Não dás uma segunda oportunidade? Posso dar, mas porquê é que é tão importante as pessoas seguirem? Porque eu não tenho forma de estar na casa das pessoas, não é? Eu tenho que criar aqui uma espécie de um contrato entre mim e o casal que leva o casal depois a estar naquele contexto que eu sei mais ou menos o que é que vai acontecer e tem uma série de objetivos associados em cada uma daquelas fases. Portanto, se eu digo uma coisa, se o casal diz que faz isso e depois faz o que quiser, eu não tenho forma de garantir o sucesso da terapia, porque o objetivo é o sucesso, porque eu não faço uma terapia só para esse dia em que saltam a cerca. É uma coisa para ser contínua, não é uma terapia só ali, fazemos aquelas coisas e pronto, agora fica tudo na mesma. Não, a ideia é que depois o casal tenha ferramentas ao longo da sua vida para ir acertando, ajustando e fazendo coisas que regulam a sua vida sexual de uma forma muito mais interessante, muito mais entusiasmante, não é? E as mulheres, que isto acontece muito, e aconteceu comigo, quando perdem a libido depois de ter filhos?
Eu tenho, pronto, isto é preciso um reajuste da vida íntima depois de um parto e de tudo o que vem com o parto e com o nascimento do bebê, não é? É uma revolução para a mulher. É para revolução para todos, mas é uma grande revolução, não é? Porque a gravidez em si já é uma revolução muito física, hormonal, alterações, não é? Até o corpo ficar regulado outra vez, Quer dizer, leva uma série de meses. Pensando bem, eu acho que perdi a libido logo no momento em que soube que estava grávida, estranhamente, mas prolongou para depois, e sei que acontece muito, mas lá está, é por causa dessa... Pode haver tem a ver com várias circunstâncias, eu acho que nunca há um fator, não é? Tem a ver com o condicionamento, a situação em que eu me encontro no momento em que engravidei, o que é que está a passar, não é? E isso tem um impacto na forma como eu depois que tenho desejo ou não tenho desejo. Mas as alterações hormonais, e há estudos que dizem que no primeiro trimestre da gravidez eventualmente há um nível, um abaixamento do desejo sexual, que no segundo supostamente a mulher já está mais confortável, já não tem tantos enjoos, ainda não está extremamente pesada, eventualmente nessa fase pode ter mais interesse sexual e depois na fase final eventualmente pode haver também um decréscimo para ambos os elementos, enfim, mas pode haver até ao final. Eu tenho muitos casais que referem o período da gravidez como sendo o ex-libris da sua vida sexual, porque foi um momento que as alterações hormonais que aquela mulher teve fez com que tivesse um apetite que nunca tinha tido antes. E portanto há sempre aquela ideia que a gravidez é o coito, não é? Aquele espaço milagroso em que se tem muito desejo sexual. Mas a grande maioria eventualmente exatamente com medo de perda do bebê, com os incómodos, não é? Derivados do primeiro trimestre, ou se houver outras questões também que se colocam durante a gravidez de saúde e não sei o quê, a pessoa ter que ficar mais protegida, os mitos que a pessoa também tem na cabeça sobre a gravidez, o medo que ter uma vida sexual ativa possa prejudicar de alguma forma ao bebê, depende da forma como a pessoa foi educada, a sua cabeça, há muitas coisas, não é? E portanto, e também a forma como a pessoa está naquela relação com outra pessoa, se ela está presente, se é companheira, se não é companheira, isso tudo influencia a forma como a pessoa depois está disponível ou não. E durante a gravidez é um ótimo momento para se transformar a vida sexual, ou seja, aquilo que eu fazia antes, os casais fazem sempre a mesma coisa, coito, não é? Sim. Parece que o beijo, ou a festa, ou tocar nas mamas ou nos genitais é sempre com o intuito do coito. É isso que é considerado sexo. Isso é mais do mesmo, isso é arroz com feijão, é preciso olhar para a sexualidade como uma paleta de cores, não é? Com muitas cores, um artista não pega... muito para onde explorar. O artista não está sempre no amarelo, quer dizer, há uns que são fixados no amarelo e fazem sempre amarelo, não é? Mas a ideia é que a paleta de cores são muitas, e eu umas vezes faço amarelo, uso o amarelo, outras vezes o vermelho, outro o azul e não sei o quê, e isso é que dá esta dimensão, é como aos pratos, não é? Um prato no menu, são todos especiais, mas posso comer todos ou não. A ideia é que não deveria haver sempre uma espécie de um protocolo linear daquilo que é a sexualidade, e nós não devemos achar que, se não acontecer tudo daquela mesma forma, que não ficamos aquém daquilo que eram as expectativas, não é? E brinquedos podem ajudar? Os brinquedos podem ajudar, sim. Sim. Mas basicamente o que eu acho é que se existe uma problemática antes, os brinquedos não salvam ninguém. Sim. E temos também depois perceber até que alguns, quando são utilizados excessivamente, eventualmente podem criar o vício de eu estar habituada à máquina, à pilha. Fazer uma substituição? Sim. Uma mulher que usa um vibrador com aquela vibração sempre constante, se calhar tem mais dificuldade de atingir o orgasmo sem o mesmo nível de vibração. E não há língua, nem dedo, nem pênis que tenha a capacidade de uma pilha, não é? Não é? Aquele tremor. E juntar fantasias. As fantasias é sempre, todas as fantasias que a pessoa tem ajuda a estar mais focada, não é traição a gente focar, quer dizer, se estamos sempre a pensar na outra ou no outro, não é? Que são os nossos, enfim... Os homens mentem quando dizem sempre, não, eu só penso em ti, eu não tenho desejo por mais ninguém. Ou até nós, quando falamos com eles, não, eu nunca olhei para o lado, eu nunca olhei para outro homem, eu só te imagino a ti. Isso é 100% verdade? Não, acho que toda a gente olha, não é? Nomeadamente o homem é muito visual, portanto vê um objeto. Não. As mulheres também olham, mas quer dizer, nem toda a gente olha, e ainda bem que olha, porque
quer dizer que vê, não é? Olhar para as outras pessoas, apreciar as outras pessoas, ou até ter uma reação corporal porque se observa alguém e porque se deseja alguém, não é? Desde que isso não interfira naquela relação que nós escolhemos, não é? Ou com o tipo de relação que nós temos com aquela pessoa. Mas deve-se fazer essa partilha? Ou há coisas que devem ficar só para nós? Eu acho que nós temos todos que ter os nossos segredos, acho que é fundamental. Quer dizer, se nós temos numa relação em que um elemento é muito ciumento dentro daquela relação, se eu vou dizer que acho o António muito giro e que o outro tem um grande corpo, se calhar, e se na minha vida sexual as coisas não estão a funcionar por aí além, pode ser um motor, não é? Para a insegurança que o outro tem, não é? Aumentar, e muitas vezes a insegurança é o que provoca muito o ciúme, não é? Insegurança de perda, de não ser suficientemente bom, não sei o quê. Portanto, enfim, há coisas que há um senso comum que nós todos temos que ter para tentar perceber como é que a gente gera. Agora, há muitos estímulos, mas nós, em cada relação que temos, o contrato que nós temos para aquela relação é que é de exclusividade. Ok, então se é de exclusividade, mesmo que eu admire este ou aquele, pronto, ok, só me coloriu o dia, não é? Mas não faço questão quer dizer, não preciso daquela pessoa para me fazer feliz, porque tenho outro acordo, mas quer dizer, mas depende, não é? As relações, mesmo que começam com exclusividade, até ao longo do tempo da duração dessa relação, até pode variar, as pessoas podem chegar à conclusão que querem uma relação mais aberta, que querem ter outras experiências sexuais. Que é tudo válido, desde que as pessoas se sintam bem? Desde que seja consensual. Pessoal. É sempre consensual, porque um querer e o outro não querer e depois ser convencido a querer, porque o outro insiste até a exaustão, não vai resultar. Isto não é consentimento, isto é abuso, não é? Isto é coação. E é isso que é a diferença, é eu querer mesmo, não é? Ou eu ser levado a querer qualquer coisa, seja um comportamento sexual, seja uma experiência com não sei quem, mais o grupo, enfim, todos os pozinhos que possam imaginar. Eu só devo aceitar determinado tipo de coisas se para mim for pacífico, não é? Eu posso não conhecer, ter medo, isso é uma coisa, mas quando aquilo que eu cedo fazer é claramente por coação, não é? Por insistência, digamos, que as pessoas percebem melhor a palavra insistir, mas toda a gente, não é? Os comportamentos sexuais, se for sempre assim, e se eu, ok, não é? Eu já vi muitos casais nessas circunstâncias, não é? Há um que insiste e o outro que desiste e acaba por acontecer e não é bom. Não é bom para esse, depois isto é uma pescadinha de rabo na boca, uma coisa que todas as coisas que existe coação é mau para aquela pessoa e é mau não só para a relação que tem com o parceira, não é? Como para a forma como vai sentir a sexualidade, a intimidade, tudo se vai transformar numa coisa muito, muito negra e muito desinteressante. E o sexo era para ser bom, não é? Sim, e a menstruação durante o sexo? Se é possível fazer... É possível fazer, Sim. Sim, mas... Há homens que não gostam, há mulheres que não gostam, mas também há muitas mulheres que durante esse ciclo estão com mais libido. E se calhar tem a ver com aquela ideia de que durante o momento da menstruação não engravidam, não é? Principalmente as pessoas que não estão a tomar nenhum método contraceptivo, não é? Quando estão, um bocado indiferente, porque o período que aparece, aquele nem é um período, mas pronto, enfim. Mas há essa ideia, não é? Porque as mulheres passam a vida a ter que se proteger de uma possível gravidez, não é? Mais até do que uma infecção sexualmente transmissível que não está tão interiorizado na cabeça das pessoas, não é? A ideia de gravidez acontece a partir da menarca, não é? A menina tem a menarca, que já é uma mulherzinha, vê lá, a partir de agora, cuidado, não é? E a mulher é sempre ela que tem que se proteger, não é? Mas apanhas muitos homens que não estão confortáveis? Com a menstruação sim. Durante... sim, alguns sim, outros não, sim. Ou seja, e nem todas as mulheres, ou seja, depois temos coisas práticas da vida, que fica tudo sujo, temos que limpar, temos que mudar a cama, o colchão fica sujo, não é? Pronto, e se a pessoa tiver uma vida muito ocupada e não tiver quem trate dessas coisas, ou a pessoa não querer deixar aquilo para outra pessoa tratar, sim. Obviamente isso às vezes condiciona. Eu às vezes brincava e dizia, às vezes as mulheres de cabelos muito, muito compridos não gostam de fazer às vezes sexo porque ficam todas descabeladas e depois no outro dia não têm tempo de lavar, pentear e secar e portanto o lavar, o pentear, as coisas práticas está-se a sobrepor, porque também não tenho grande interesse naquele momento, não é? Mas pronto, mas está-se a sobrepor as coisas práticas do outro dia, das tarefas que eu tenho para o outro dia, e por isso está-me a inibir de agora ter vontade. Lá diga
que é amanhã. Mas a menstruação pronto. É natural. É natural, não é? É pronto. E ejaculação precoce? Não é tão natural. A ejaculação acaba por ser tudo natural. A ejaculação acontece na maior parte dos homens que têm muita ansiedade associada à sua sexualidade. Sei lá, são homens que não aprenderam, na maior parte, pode haver muita sensibilidade do pênis, isso também ser um dos fatores, mas aqueles homens que não aprenderam a ter noção de um momento exatamente anterior a uma ejaculação, não é? Um momento em que há a possibilidade de retorno, não é? Eu sei, estou quase, mas tenho consciência, estou quase, e portanto mudo de posição, penso nas finanças, qualquer coisa e não ejaculo. Mas a maior parte dos homens com uma ejaculação rápida, o que é que acontece? Acontece que no momento em que pensam isto, já está a acontecer uma ejaculação, portanto já não tem tempo de retardar e portanto, e muitas vezes associado a uma excitação muito rápida e portanto muitas vezes também associado logo a uma penetração que acontece logo e depois há esta ideia de que depois de uma ejaculação acabou-se a festa, não é? Portanto, daí muitos contentamentos, muitas mulheres depois de um acontecimento deste. Não haver essa atenção. Não ver e pronto, a pessoa, ele no caso, não é, ejaculou, portanto acabou e ela ficou a contar as nódoas do teto à espera de uma estimulação, masturba-se ou não, consoante o tipo de pessoa que é, mas há muitas manifestações de insatisfação por causa de uma ejaculação rápida, mas pode-se fazer, a terapia também permite ensinar os homens a ter o controle ejaculatório, a tentar perceber o que é que se passa, a tirar essa ansiedade toda da situação, a perceber que o homem por trás do pénis é quem manda na sua excitação e não é o pénis nem a excitação que manda nele, não é? É quase como se o pénis fosse uma coisa autónoma, mas não. É preciso às vezes desconstruir uma série de coisas da sexualidade para se viver bem. Eu sei que já falámos sobre o facto de antidepressivos reduzirem brutalmente, alguns, não sei se são todos, mas os antidepressivos reduzirem a libido. A pílula também o faz? Ou é um mito? É e não é. Há muitas mulheres que claramente dizem isso. Eu, com a utilização desde que estou a tomar a pílula, sinto menos líbido, mas também é preciso irmos avaliar todos os outros fatores à volta para percebermos se é especificamente isso ou se surgiram outros fatores que são muito pesados e que de alguma forma estão a concorrer para essa falta de líbido. E às vezes existe, a pessoa só identifica isso. E isso é preciso, esta ideia de vermos as coisas de uma forma sistémica num consultório é muito importante. Ou perceber e irmos, por exemplo, a falar com outras pessoas, não é? Para a ginecologista, não é? Muitas vezes as pessoas para a ginecologia, para a Elisa Vicente, por exemplo, não é? Porquê? Porque sei que aquilo que a situação sexual naquele momento precisa de um olho clínico de outra perspectiva específica, porque se dói ali na entrada vaginal, sempre da mesma maneira, e se provocar dor, então eu tenho que ver, tem ali uma fissura, provavelmente. Porque não é normal sentir dor durante o sexo? Não. Infelizmente há muita dor durante o sexo, não é? Eu vejo isso vezes demais, ou seja, o sexo não tem que doer. O sexo, quando a mulher está muito excitada, não é? Porque os homens também podem ter dor, mas é mais as mulheres que manifestam dor. E a dor sexual durante, por exemplo, a penetração, durante a cavalgada, não é? Tem um nome, que é dispareúnia, e depois existe uma situação de dor fóbica, que é o vaginismo, é quando, por exemplo, é impossível a penetração, ou é muito difícil. A mulher já está a imaginar que aquela penetração vai lhe provocar uma dor extrema, portanto é uma fobia à penetração. E portanto nada entra, e o que é que a mulher faz? Faz uma contração involuntária do primeiro terço vaginal, portanto não entra aqui nada. Nada. E portanto o forçar é uma coisa desastrosa, portanto temos que, por exemplo, nessas situações temos que trabalhar a questão da fobia e temos que ir devagar, é um passo, é cabeça, não é? Porque o vaginismo em si não é um problema vaginal, não é um problema, uma atrofia não é nada. A atrofia acontece porque se eu passar a minha vida a evitar e a fazer uma contração involuntária, não é? Para me defender, e nós fazemos isso, é uma defesa do nosso próprio corpo à ameaça que surge, não é? Neste caso a penetração. E, portanto o que eu faço é uma defesa, e bem, não é? Só que depois não é possível, depois às vezes é o pênis a tentar entrar e a perder a ereção, depois temos que ir avaliar uma série de situações e portanto às vezes temos que, não só a sexóloga da área psi, que é o meu caso, não é, de psicologia, depois temos que ter outros colegas de outras áreas exatamente para avaliar situações que nós achamos que sem isso
não sei, ou pessoas com doenças, nós temos que perceber um bocadinho mais, não é só dizer, ok, a minha capelinha é sexual e portanto eu só vou fazer isto, o resto, o mundo está a cair, a desgraça, não sei o quê, estás doente e vou fazer o meu trabalhinho e não quero saber. Não, é impossível, tem que ser sempre um olhar sistémico e temos que, porque as pessoas, temos que escavar às vezes um bocadinho, porque as pessoas contam aquilo que acham que às vezes os médicos querem ouvir também, ou já fizeram o diagnóstico do Google, não é? E, portanto já se apresentam com tudo. Toda a gente vai ao Google, não é? E faz. E às vezes engana-se, porque aquilo que lá está, às vezes as pessoas chamam uma coisa erradamente àquilo que é a situação, ou uma coisa que acontece uma vez e que as pessoas acham que é um grande problema, por exemplo, uma ejaculação prematura uma vez, uma disfunção erétil uma vez. Isso não é um problema, isso é uma dificuldade que aconteceu por alguma razão naquele momento, mas não é por ter acontecido uma, duas vezes que a pessoa passa a ter um problema. Mas se olhar para ele como sendo um grande problema da sua vida, ele transforma-se muito rapidamente. Mas idealmente eu costumo dizer que todos os homens deviam ter uma disfunção erétil ao longo da sua vida exatamente para se tornarem mais habilidosos, mais atentos e não ficarem tão... perceberem que a sexualidade é muito mais do que só a sua ereção e só a sua ereção. Tem corpo. Os homens que, por exemplo, na terapia começam a ter estas festas e carícias, começam também a descobrir o seu corpo, não é? Eu ouço muitas vezes as pessoas dizem, epá, independentemente de tudo o que for acontecer, isto é tão bom termos a oportunidade, porque no fundo nós às vezes criamos as nossas, nós casais, criamos as nossas próprias dificuldades e os nossos próprios prisões relativamente à sexualidade. E por isso é que a vantagem de um psicoterapeuta que diz, agora não, sim, podes tocar aqui, ali não podes, agora faz isto, é suposto isto, mas existe aqui uma condição superior que é a disponibilidade, que é o consentimento acima da frequência que o próprio terapeuta traz para a terapia. É muito interessante porque isso faz com que as pessoas tenham liberdade, que é uma palavra muito importante, não é? E vamos festejar a liberdade em breve, não é? E todos os anos, não é? Mas pronto, mas em breve. E é muito importante que a pessoa sinta essa liberdade sexual, ou seja, que isso seja um momento de liberdade e não de opressão. Para uma mulher ter uma vida, agora para terminarmos, para uma mulher ter uma vida sexual saudável e feliz, o que é o teu maior conselho? Voltando àquilo que eu já disse anteriormente, só vou a jogo, não é? Só estou numa relação íntima quando desejo. Quando tenho disponibilidade, não é? Porque às vezes posso não desejar muito, mas ter disponibilidade e de acordo com aquilo que vai acontecer na minha intimidade, precisar de mais desejo ou não, ou dar espaço ao que o desejo apareça. Portanto, a disponibilidade é fundamental. Nunca dizer que sim, quando efetivamente a pessoa não tem disponibilidade para estar com o outro intimamente. O não é uma palavra linda de morrer. É positiva, é uma palavra positiva e significa que eu tenho consciência que hoje, por alguma razão, não estou bem para estar contigo intimamente, mas não é nada contra ti. Se o outro disser, ok, há mais dias no ano, não é? Então, provavelmente, quem recebe uma mensagem destas fica descontraído. E se calhar apetece no outro dia, pá, esta pessoa que está aqui ao meu lado é uma pessoa fixe, não é? E, portanto, não me está a criar constrangimento, culpa, pressão, nem sentimento de culpa. E, portanto, eu acho que é uma das regras básicas para que as coisas corram bem. A outra é a parte da comunicação, não é? Se eu dizer o que comunicação entre casais. Casais, não só neste contexto. Conhecer o corpo. Conhecer o seu corpo intimamente, é muito importante. Primeiro somos indivíduos, depois é que estamos numa relação com outra pessoa, portanto saber o que é que gostamos, não gostamos, saber dizer isso à outra pessoa. Não há problema nenhum da pessoa dizer é à esquerda. Não a outra esquerda, não a outra esquerda, ou seja, nem que se não diga é ofensivo explicar e dizer como se gosta. Não é dizer estas coisas, não tira a virtude da outra pessoa, é comunicação íntima, é acertar os pontos, não é? É acertar aquilo que gosto e não aceitar nada que eu não gosto, isso é outra questão. Nós achamos por princípio que fazer uma festa a alguém significa que estamos a fazer, quem faz a festa está a fazer a coisa bem, porque está a fazer uma festa que não sei, que tem este significado de uma coisa boa, mas a festa quando chega a outra pessoa pode não ser sentida como algo bom, não é? Algo satisfatório, e portanto não podemos partir do princípio que aquilo que o outro faz por amar muito, não amar nada, mas ter muita tesão, ou o que for, não é? Que faz e que a outra pessoa tem que aceitar como sendo uma coisa boa, porque supostamente
o interlocutor estava a fazer uma coisa boa. Portanto, tudo o que eu não gosto no meu corpo, seja porque me faz impressão, seja porque me faz dor, eu tenho que parar. Parar e dizer, faz diferente. Ou para de todo. Ouviram, meninas? Ninguém no sexo não se pode aceitar, regra também da terapia, é proibido aceitar coisas que não são boas. E o são boas é desde as memórias, desde a dor, não é? Desde a impressão. Ou seja, é suposto ser bom. Isto é para ser bom. E para nós podermos ser felizes sexualmente é preciso ouvir-nos, saber o que é que queremos, saber dizer que não, aceitar. Com isto não quer dizer que as pessoas não se aventurem de vez em quando, não é? Quando estão mais para aí viradas, fazer coisas e eventualmente, se gostarem, repetem, se não gostarem, é dizer isso. Não, o facto de eu ter experimentado uma vez uma coisa qualquer, um comportamento qualquer, não significa que a partir daí tem que está, no fundo, decidido que a partir de agora eu tenho que fazer sempre. Não, isso voltamos à questão do consentimento. Portanto, o consentimento é essencial para que tudo o resto possa ser possível, não é? Sem consentimento não vamos a lado nenhum. É violência, é crime em muitas situações, é coação e, portanto, não é possível. Obrigada. O que é que fica mesmo bem dizer, a quem nos ouve neste caso, sobre uma vida sexual saudável e com prazer? Dizer que não quando não queremos, quando não temos disponibilidade, e dizer sim quando temos vontade disso. E por falar em quem nos ouve, partilhem as vossas experiências ou dúvidas com o hashtag #WellSFicaBem nas redes sociais. Estamos de volta em breve com uma nova conversa, um novo tema que parece que não fica bem falar de, mas fica.